Olá, meu nome é Lorena Falcão, eu sou advogada e hoje vou tratar com vocês a respeito do cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia, que é aquele disposto no artigo 475 do Código de Processo Civil. Para análise desse tema, é importante que nós façamos um paralelo com toda a situação processual a respeito do cumprimento de títulos judiciais. Então, nós traremos aqui no nosso roteiro de aula a análise de como funcionava isso antes, como é agora e exatamente quais são os mecanismos disponíveis para que a gente possa ter a efetiva tutela jurisdicional dentro dessa fase satisfativa do processo. Então, o nosso primeiro tópico fala sobre justamente esse momento histórico, o que é o cumprimento de sentença. Depois, os títulos judiciais que embasam esse tipo de pedido e a respeito da execução definitiva ou provisória. Também, de acordo com cada obrigação, nós teremos uma técnica diferente. Para a obrigação de fazer e não fazer, nós vamos usar o artigo 461. Para a obrigação de entregar coisa, o artigo 461-A. E para a obrigação de pagar quantia, que é o foco da nossa aula, nós usaremos o 475-J. Por favor, o próximo tópico. Então, especificamente, no artigo 475-J, falaremos sobre o prazo instituído para o pagamento, a multa de 10%, que já é de conhecimento dos senhores com certeza, quando pode ser a penhora realizada para satisfação integral e também a respeito da intimação desse ato e a impugnação enquanto a resposta do devedor a este momento. Os honorários advocatícios, que também são arbitrados para o cumprimento de sentença, e como funciona o entendimento hoje doutrinário jurisprudencial a respeito. E, por fim, uma peça falando sobre o cumprimento de sentença da obrigação de pagar quantia, para que fique mais fácil a visualização de como começar esse pedido, como instaurar essa fase processual no seu processo, logo em seguida ao processo de conhecimento ou a decisão eventualmente proferida numa cautelar. Enfim, quando nós tratamos a respeito de direito material, existem várias tutelas jurisdicionais. A tutela que o Estado juiz vai empregar tem que ser suficiente para atender às necessidades desse direito material. Isso é efetiva tutela jurisdicional, é aplicar a técnica processual adequada de acordo com a necessidade do direito, certo? Então, nós temos uma classificação bastante conhecida, que é justamente quando falamos sobre o processo de conhecimento, em que são aplicadas técnicas de cognição propriamente, visando uma sentença declaratória, constitutiva ou condenatória. O processo executivo, em que as atividades práticas e materiais são devidamente voltadas para a satisfação do credor de uma obrigação. Então, nesse momento, a cognição já não é profunda. A cognição, na verdade, se limita a conhecer do título, a conhecer dos requisitos e empregar os meios que o Estado juiz detém para a satisfação do credor de uma obrigação inadimplida. E também o processo cautelar, que é aquele de cunho assecuratório. Ele visa, então, resguardar o resultado útil de um outro processo principal, que pode ser um processo de conhecimento ou um processo executivo. E a análise desse contexto, desse panorama geral, é relevante para que, então, nós possamos, localizados nesse sistema, começar a tratar do cumprimento de sentença. Quando falamos, pode voltar só um segundinho? Quando falamos da execução e o cumprimento de sentença é de fato um procedimento executivo, falamos em título executivo e inadimplemento. O título executivo é aquele justamente que já traz força em si mesmo para que o Estado juiz possa, então, agir no sentido da satisfação. Ele delimita quem é o devedor, quem é o credor, ele coloca qual é a obrigação, quais são os seus limites. E o inadimplemento, que está lá o conceito no artigo 580 do CPC,
fala que depois de vencida o prazo, naturalmente, para o cumprimento da obrigação de fazer, não fazer ou de pagar uma quantia, então depois de vencido se torna exigível, e isso é o inadimplemento que nós visualizamos aqui. E dentro da execução, dentro do processo executivo, nós temos a execução de títulos extrajudiciais e a execução de títulos judiciais. Os títulos extrajudiciais estão aqui no artigo 585 do CPC. Vocês se deparam com eles todos os dias. Nós temos o contrato, que é assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é um título executivo extrajudicial. Nós temos também a duplicata, a nota promissória, o cheque, o seguro, enfim, temos diversos títulos aí, o seguro de vida, que são aptos a embasar uma execução de título extrajudicial. Eles contêm força executiva por lei, imposta por lei, para que então eles sejam de fato exigidos por esse procedimento. E nós temos também os títulos judiciais, que estão dispostos no artigo 475, que nós trataremos adiante. Esses títulos judiciais, eles são proferidos dentro de um processo prévio, que seja ele de conhecimento, seja ele cautelar e até mesmo em processo, por exemplo, penal, sem problema nenhum, e pode gerar efeitos na esfera civil. E agora é importante tratar a respeito da diferença, já que na execução nós temos título executivo extrajudicial e título executivo judicial, porque existem duas formas de obter a satisfação do credor. É muito simples. O título executivo extrajudicial está disciplinado no livro 2 do Código de Processo Civil, enquanto o título executivo judicial já encontra previsão própria, por exemplo, no artigo 475J. A diferença principal que encontramos é na técnica adotada para essas execuções. Lembra do contrato em que o devedor e duas testemunhas assinam? Nesse caso...